a trajetória do senhor até se tornar professor. Por que que o senhor se tornou professor? E eu acho que vai ser bem, bem legal o senhor falar sobre isso. Faz parte de todo esse processo, né? Faz parte de todo um processo. Veja bem, quando eu cheguei em 98, quando chegou lá para o ano de 2008, 10 anos depois, eu já estava estabelecido aqui na cidade, já trabalhava, atendia convênio, fazia uma pancada de cirurgia, ajudava aqui, ajudava ali, não sei o quê, tá. Aí eu virei e falei assim, bom, cheguei no meu limite, né? Eu só preciso agora sedimentar o meu nome e tal. Algum dia, né? Algum dia eu vou poder cobrar aquela consulta que eu quero cobrar. Tá certo? Fazendo parte do processo, eu imaginei. Falei assim, olha, eu preciso me especializar melhor do que eu sou. Porque é uma outra coisa também, pessoal. Antigamente, você fazia curso de graduação, você era médico, era suficiente. Médico clínico geral é suficiente. Aí nós passamos por um processo que, assim, só ser médico clínico geral já não basta mais. Eu preciso fazer residência médica. Por que está todo mundo agora querendo voltar e não tá dando mais importância para a residência médica? É um processo, né? Então, assim, agora a sociedade exige que você não seja clínico geral e que você tenha uma especialidade. Aí depois que você é especialista, a sociedade exige que você tenha título de especialista, que não é todo mundo que tem residência médica e tem título de especialista da sociedade. Tem que fazer prova, né? Então, tudo isso é um processo. Eu fiz graduação, fiz residência médica, fiz prova de título de especialista e o negócio foi caminhando. E aí chegou um momento em que eu virei e falei assim, não, eu já fiz o que eu queria fazer, está na hora de eu fazer alguma coisa diferente. E fazer diferente é voltar para a escola. E faz um bem enorme para a gente. Quando você tem uma certa experiência, que você já está um pouquinho mais, né, 10 anos, 15 anos de formado, você olha para trás e fala, putz, se eu fizer tal coisa, olha o passo que eu vou dar, né? E aí eu peguei e fui fazer mestrado. Fui fazer mestrado na Santa Casa de São Paulo. Que é uma bela história esse mestrado também. Tem uma boa história para contar. E aí eu fiz o mestrado. Só que aí o mestrado não era suficiente no sentido assim. Era suficiente. Poderia virar e falar assim, estou feliz com o mestrado, né? Mas aí um professor meu virou para mim e falou assim, mestrado não vale nada. Mestrado não vale nada. Você precisa fazer doutorado. Tá bom. Mas aí eu me animei realmente. Eu falei, legal, eu quero um título. Eu quero um título de professor doutor aí. Aí eu peguei e fui fazer. Falei, vamos fazer. Cheguei para minha esposa, vamos fazer. E assim, sempre com ela, né? Porque não dá. É mais difícil fazer sozinho. Sim. É mais difícil fazer sozinho, né? E aí eu já tinha sido convidado, e aí é a rede de networking que a gente faz, né? Eu já fazia parte do comitê de ética em pesquisa da Unesp aqui, do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, São José dos Campos. E aí, dentro do comitê de ética, que eu já fazia avaliação de projetos éticos e tal, de pesquisa em seres humanos, tinha a oportunidade de fazer doutorado lá dentro. Prestei a prova, eu e a professora Adriana prestamos a prova e entramos. E aí nós fomos fazer doutorado. E aí nós acabamos o doutorado. Aí a gente falou, o que nós vamos fazer com esse diploma de doutorado? Não sei. Tá aí, ó. Tá aí. O que eu queria fazer? Eu queria estudar. Eu queria voltar a estudar, né? Então, assim, o mestrado, o doutorado, ele te dá uma metodologia de estudo muito bacana, muito bacana. Tem uma sequência lógica de estudo, de evolução do estudo, né? E eu resolvi fazer doutorado. E aí a gente acabou o doutorado e eu ouvia, desde que eu tinha chegado na cidade, que São José dos Campos ia ter uma faculdade de medicina. Sempre se falava isso. Vai ter, um dia vai ter e tal. E eu fui me preparando meio que inconscientemente, assim, eu vou fazendo as coisas, vou estudando tal direitinho. Se abrir a faculdade de medicina, eu vou, né? E é que não foi quase na mesma época que eu terminei o doutorado em 2018. Quando começou a faculdade de medicina? Acho que foi 17, 2018, né? Foi 17, 17, 18, não né? lembro. Exatamente. A primeira turma forma agora, daí essa Exato, 17. Alguém fez essa conta. 17, meio de 17. 17, Exatamente. Tá? Então, foi muito bacana, porque eu acabei o meu doutorado em 2018. Só que aí a faculdade tá, né, geralmente tem as matérias básicas e tal, e as matérias clínicas vêm depois.
Se eu tivesse ido para a faculdade no começo, eu seria professor de vocês de anatomia, bioquímica, biofísica, coisa que eu não entendo nada. Anatomia eu ainda entendo, mas biofísica, bioquímica. A gente também não entende. E aí o que acontece? Eu culminou, né, com a chegada das matérias clínicas. Sim. E aí eu fui para a clínica cirúrgica, fui para a técnica operatória, né, onde hoje eu tô como professor dessas duas disciplinas. E isso me completa muito. Nossa, eu estou feliz da vida, adoro vocês lá, adoro a juventude, adoro, né, a curiosidade. Hoje eu fiz um PBL sensacional, sem palavras aí, de tão bacana que foi. Ontem eu dei uma aula de técnica operatória à noite, demos uma risada, batemos um papo. Foi muito legal. As clínicas cirúrgicas que a gente faz, as práticas, né? É muito bacana. E como que foi esse processo até o senhor chegar na Humanitas? Como foi essa conexão aí? Como eu cheguei, né? Então, a Humanitas, o grupo de mantenedores lá foram meus professores. Eu imaginei. A origem- Ela falou Juiz de Fora, A origem é a Universidade Federal de Juiz de Fora, que tinha os professores de lá, né? E o professor Jorge Montesi foi meu professor de cirurgia torácica, o professor Newton, o professor Mariano, todos eles lá foram professores meus na Universidade Federal. Então, eles eram meus professores. E aí dica para vocês, né? Mostrem aos seus professores que vocês são bem intencionados, né? Que vocês estudam, que vocês gostam de estudar, né? Que vocês, lá na frente, vocês podem ser alunos, né, dos seus professores. Para mim é uma honra, né? Poxa vida, um professor virar para mim e falar assim, eu tenho um lugar para você na minha faculdade? Poxa, sensacional.